Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Questão de Mérito, o podcast do César Fiuza Advogados. Esse é um projeto que nasce com esse episódio de hoje, é o primeiro episódio. É um podcast que vai tratar de vários temas ligados direta e indiretamente ao direito. Temas jurídicos, sobre direito civil, direito empresarial, processo, mas também temas como visual law, design thinking, psicologia cognitiva e muito mais. Nossos podcasts sairão semanalmente. Toda sexta-feira tem episódio novo, com duração de 30 minutos, em diversas plataformas. O videocast vocês acompanham na nossa página no YouTube e o podcast no Spotify. Além disso, terão sempre trechos do podcast na nossa página no Instagram, @CésarFiuza. Então, se você ainda não segue o César Fiuza nas redes sociais, nos siga, habilite para receber sempre os nossos novos episódios no YouTube, no Spotify e nos siga também lá no Instagram, compartilhe o conteúdo se você gostar, interaja com a gente, tá bom? Hoje nós estamos aqui com parte do time do César Fiuza Advogados, incluindo o professor César. Vamos nos apresentar para vocês e o tema do nosso primeiro episódio do Questão de Mérito são os assuntos que estão mudando a cara do direito. Eu sou Bruno Lever, sou mestre em Direito, advogado, sócio do César Fiuza Advogados, atuo na área do direito privado, no escritório coordeno a área de direito empresarial, direito societário, direito negocial, sou diretor da Faculdade de Direito da Unipac em Nova Lima, professor universitário já há muitos anos e espero poder contribuir com vocês hoje aqui um pouquinho no meu caminho de inovação no direito, assim como tenho certeza que Thaís, César, Bruno também vão contribuir muito, porque todos aqui têm muita experiência quando o assunto é fazer diferente, é inovar. E aí vou passar então para o professor César se apresentar aí, embora dispense apresentações, né? Mas para falar um pouquinho. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o César Fiuza, sou sócio do César Fiuza Advogados, junto com a turma de jovens muito talentosos, e eu sou professor universitário também há mais de 30 anos, estamos aí na luta, sou professor na UFMG, já fui professor da PUC, na Universidade de Itaúna, na FUMEC, fui professor em um monte de lugares. Atualmente eu sou professor na UFMG e na Polícia Militar, na Academia de Polícia Militar de Minas Gerais. E é isso. O nosso escritório ele tem por missão, né, inovar o direito, inovar a abordagem nos assuntos jurídicos. Muito bem, Thaís. César já mostrando aí a capacidade de síntese, né? Ele gastou 30 segundos para falar uma vida brilhante. Bom, eu sou sócia do César Fiuza Advogados também, infelizmente, tenho esse time do meu lado. Sou professora universitária na PUC, na FUPAC, tenho formação em engenharia jurídica, que provavelmente é um dos temas que a gente vai tratar aqui sobre, né, dentro da inovação no direito. E dentro do escritório eu atuo principalmente na área do direito do consumidor. Bruno Nóbrega. Olá a todos, meu nome é Bruno Nóbrega, eu sou advogado, sou pós-graduado em Direito Internacional, sou professor universitário, aliás é uma marca do nosso escritório, né? Todos os advogados são professores, o que se torna um diferencial importante não apenas por demonstrar uma certa preocupação com o conhecimento em si, com o estudo, com o aprofundamento, mas sobretudo com o jogo de cintura que o advogado precisa ter para lidar também com a sala de aula. Então esse é um ponto importante, é uma experiência que a gente leva para a nossa vida na advocacia, para audiências, para despachos com juízes, para sustentações orais. Esse é um ponto que eu queria destacar aqui. E eu trabalho com a parte de inovação, visual law, legal design. Às vezes as pessoas me chamam para palestrar sobre esses assuntos, é um bom sinal no final das contas. E hoje o nosso tema vai ser exatamente esse, os temas que estão mudando a cara do direito. Existem diversos, né, Bruno? Existem diversos. A gente pode mencionar aqui storytelling, que é uma prática antiquíssima, não é, César? De tempos imemoriais, né? Eu acho que o começo da tradição, de qualquer tradição, ela é uma tradição oral, de passar o conhecimento pela oralidade, de contar histórias.
E o direito parece que está resgatando isso. O direito começa a trazer para o seu escopo profissional não como algo distante, mas sim como uma técnica que facilita a comunicação. Bruno, o legal storytelling, né, que é o storytelling aplicado à realidade jurídica. Você tem alguma experiência que vale a pena compartilhar com os nossos seguidores aqui? Tenho sim, Nóbrega. Praticamente toda inovação ela nasce de uma dor. Dificilmente alguém vai se dispor ao desconforto de buscar um caminho diferente se não estiver passando por uma dor. E eu lembro da dor que eu tive, que foi o início dessa busca por inovação. Eu tinha aí 2, 3 anos já de advocacia e estava muito satisfeito com os meus honorários sucumbenciais. E aí eu lembro de eu conversar com um amigo do meu pai, um advogado bastante experiente, aí, com mais de 30 anos de advocacia, e reclamando com ele, aquela lamúria, né? Poxa, os juízes são tão injustos, eu atuo tão bem e só ganho 10% de honorários de sucumbência, né? Que vão de 10% a 20%, eu tô ganhando sempre o mínimo. E aí ele me fez uma pergunta que mudou a minha carreira dali para frente. Ele perguntou: Bruno, mas como que você pede esses honorários na petição? E eu, com a impaciência própria da juventude, César, virei para ele e retruquei, né? Falei: como todo mundo, requeiro a Vossa Excelência que arbitre os honorários de sucumbência. Aí ele virou e falou assim: entendi. Você está dando uma ordem para o juiz. Ninguém gosta de receber ordem. Aí eu retruquei de novo. Falei: mas você acha que o juiz lê requerimento de petição? Aí ele me deu a grande lição. Ele falou: olha, Bruno, esse é o problema da sua geração. Como vocês acham que vocês não são escutados, vocês escrevem como se ninguém fosse ler. E aí eu entendi que ele não estava falando propriamente do requerimento de honorários, ele estava falando da forma como eu escrevia. E aí eu entendi que ser um bom advogado não significa saber só a questão técnica. Você precisa ir muito além. Porque ser um bom advogado é ser um bom comunicador. E eu percebi que naquele momento eu ainda não era um bom comunicador. Porque eu não lançava mão de ferramentas que dizem respeito a essa natureza humana, emocional, empática, e eu estava redigindo como se eu estivesse conversando com um computador, né? Então, essa jornada de inovação, da minha parte, ela veio, como para a maioria das pessoas, dessa dor, de sentir que não estava sendo escutado e precisar ser escutado. E penso muito que o legal storytelling, como o visual law, né, passa por isso, por aumentar a nossa habilidade de ser escutado e de persuadir, que vem de uma coisa que a Thaís fala muito, que é a importância de comunicar. O que é comunicar, Thaís? Já vai virar minha marca daqui a pouco, né? Comunicar é tornar comum a sua mensagem, ou seja, adaptar a sua linguagem para atingir o máximo de pessoas possível. É interessante isso que a gente está comentando aqui, porque é a superação, né, César, de um paradigma importante, que é o da linguagem hermética. Nós, no direito, nós somos educados, né, nós somos doutrinados a pensar de maneira hermética e escrever de maneira hermética. E isso acaba não sendo, talvez, a melhor estratégia. Com certeza. Não é? E o César, a modéstia lhe impede de comentar que um dos livros de direito civil mais lidos por estudantes e profissionais do Brasil é o curso de direito civil dele, que há 20 anos mudou um paradigma importante nos livros acadêmicos. O César, além de ser um dos primeiros, se não o primeiro curso de direito civil em volume único, ele trazia o que para mim é ainda mais importante do que ser um volume único, César, que é a linguagem clara. A gente encontra alguns outros grandes doutrinadores que escrevem de maneira extremamente anacrônica. Não é um demérito, é uma escolha do doutrinador. Mas eu entendo que, para nós, no nosso tempo corrido, quanto mais claro, quanto mais direta for a mensagem, melhor para todos nós. A gente entende o conteúdo mais rápido, a gente aplica aquele conteúdo mais rápido, a gente encontra o conteúdo mais rápido, César. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse livro, César. Como é que foi a experiência de criá-lo, de fazê-lo? A repercussão que ele teve, lhe surpreendeu? Sim, eu queria um livro que atingisse o público-alvo, né, que são os alunos de direito. Faltava no mercado um livro em volume único, com a linguagem clara, concisa, cheia de exemplos. Aí eu
Quando Eu foi o fiz primeiro livro. livro, César? O lançamento da primeira edição? Acho que foi em 1997. Ou 97 ou 98, por aí. Que aí, se hoje o direito é do E jeito hoje que a já tá gente na- vê, nem imagina na época o quão rebuscado não era, mas ainda Com inacessível. certeza. Eu me lembro que o autor em que eu estudei o direito civil era o Caio Mário. E o Caio Mário tinha uma linguagem, tem, né, uma linguagem muito hermética, muito fechada mesmo, uma linguagem muito rebuscada. Eu sentia dificuldade, mas eu acabava por correr atrás e superar essa dificuldade. Fico Mas mais tranquilo, viu, César? De ouvir você dizer que tinha dificuldade no Caio Mário, é, aí eu fico mais tranquilo com a minha dificuldade que eu tinha também. ele era muito rebuscado, né, uma linguagem muito rebuscada. Então eu queria fazer o oposto, né, uma linguagem mais direta, mais simples, né, acessível a todo mundo. E sabe o que é interessante da linguagem simples? Ela vai daquele com mais instrução àquele com menos. Então, ela impacta tanto o aluno quanto um ministro supremo. Você é certeza. citado em acordos nos tribunais superiores. Não é porque a linguagem que você usou é simples que ela não impacta positivamente um ministro do Sim. Supremo, do STJ, né? Impacta, com certeza. Vamos fazer um exercício, César? Tem um tema que eu acho extremamente complexo, de você entender ele em profundidade, que o César explica de maneira muito simples, que é posse. Explica posse pra gente, César. Posse é a coisa mais simples que existe, é a noção mais simples que existe. É o exercício de um ou alguns dos direitos de dono. Quais são os direitos de dono? Usar, fruir, dispor e reivindicar. Quer dizer, quem exerce um desses direitos, um ou alguns desses direitos, tem a posse, seja ele o dono ou não. É só isso. 20 segundos, você entendeu o que é posse. Pois é. Não tem mistério, né? Não tem mistério. O César é viajante do tempo, né? Isso eu estou falando na visão de Fonieri, né? Na visão de Fonieri. Na visão de Savigny é um pouco diferente. Sim. Mas na visão de Fonieri, que é a visão adotada pelo Código Civil de 2002, pelo Código de 16 de 2002, é isso, né? Uma coisa bem Eu já vi simples. aula que o professor gastou 30 minutos, 40 minutos para É. tentar explicar Pra posse e não tentar conseguiu explicar. isso, Uhum. Essa questão da linguagem simples ainda gera um pouco de confusão em alguns profissionais. Confundem com linguagem informal, e não é isso. Linguagem simples, que foi essa que o César usou aqui agora, é um movimento que nasceu nos anos 40 do século XX, por iniciativa de magistrados britânicos e americanos. Eles, num determinado congresso, se reuniram e perceberam o óbvio, que as decisões que eles estavam proferindo não eram bem compreendidas. E aí eles se reuniram e perguntaram, e aí, o que a gente vai fazer em relação a isso? E começou a partir daí, por esse movimento de magistrados britânicos e americanos, uma mudança de paradigma no seguinte sentido: olha, a ideia é que a gente escreva sem o comprometimento do conteúdo técnico, ou seja, sem cometer nenhuma atecnia, só que utilizando uma terminologia que alcance mais pessoas. Olha só, isso é um avanço tremendo. Isso, do ponto de vista, inclusive, filosófico, é a democratização do acesso ao direito. Imagina o seguinte: você ser parte num processo, seja como autor, seja como réu, como quer que seja, e você receber uma sentença do qual você não compreende uma linha sequer, mas que vai mudar a sua vida toda, ou que tem o potencial de mudar a sua vida toda. Nos parece fora do caminho ideal. Então, a linguagem simples, que vem desse conceito americano, né, em inglês, o plain language, é exatamente isso. Como converter textos complexos, e os textos jurídicos são reconhecidamente complexos, em algo mais acessível, sem perda do conteúdo técnico. E parte dessa linguagem simples, ela deixa de ser textual. Ela passa a ser o quê? Visual. É aí que nasce o Visual Law, né, Thaís? Thaís, inclusive, que tem se tornado referência no Brasil em Visual Law. Né, Thaís? Conta um pouco da sua experiência
no programa de mestrado em que você foi citada expressamente como a desenvolvedora de uma arte que está fazendo barulho aí na comunidade acadêmica. Enquanto eu estava te ouvindo falar, Nóbrega, eu estava pensando que talvez, né, você falou década de 40, século XX. a linguagem simples era ali ainda um assunto que enfrentava muita objeção. Provavelmente, transpondo para o momento que a gente vive hoje, é o que o Visual Law recebeu, né? A receptividade do Visual Law não foi muito positiva. Muita gente pensa que Visual Law é simplesmente você colocar meme, ícone, cor numa petição, e a gente já tem vindo num caminho de desmistificar isso e mostrar que Visual Law é simplesmente mais um recurso para tornar aquela comunicação eficiente. Mas a história do mestrado é que a gente está estudando, na verdade é numa disciplina do doutorado. É um conteúdo assim, extremamente complexo, é um livro estrangeiro, e a gente está analisando a teoria de Hoffeld sobre personalidade jurídica. E era assim, extremamente complexo para entender, porque Hoffeld fala de posições atômicas no direito, né? Porque ele fala que existe uma tecnia no uso, é linguística mesmo, da palavra direito. E ele faz a divisão em posições atômicas. E a gente estava na turma ali, era uma turma muito enxuta, porque a turma de doutorado normalmente é pequenininha, quebrando a cabeça para tentar entender. Eu falei, gente, eu vou tentar colocar isso num papel, na verdade no Canva, né? Vou tentar colocar isso em Visual Law. E ficou tão mais fácil de absorver aquilo ali. Eu fiz uma posição, né? Desenhei literalmente um átomo e a gente foi desmembrando. E a gente a não ficou teoria sabendo do pela Thaís, Hoffeld. não. A professora postou e deu o crédito à Thaís. E aí que a gente descobriu, porque ela não tinha contado, não. É interessante isso, olha só. A gente comentou aqui no espaço de pouco mais de 15 minutos. A gente comentou sobre linguagem simples, a gente comentou sobre storytelling, a gente comentou sobre Visual Law, mas tem um ponto, Bruno, que a gente é consenso no escritório, que é extremamente importante que os alunos e os profissionais comecem a atentar para esse ponto e, mais do que isso, comecem a estudar, aprender e praticar, que são as skills, são as habilidades sociocomportamentais. Para nós do direito, a gente chama de legal skills, né? Bruno, você entende que essa questão das legal skills, elas podem fazer a diferença para o profissional? Como é que é isso? É muito interessante isso, né, Nóbrega? Porque já há muitas pesquisas comprovando isso. O profissional, em muitos casos, ele é contratado pela hard skill, pelas habilidades técnicas que ele mostra no currículo dele. Então, vamos supor, ele como professor tem doutorado numa instituição de ensino renomada, várias pesquisas, livros. Mas ele é mandado embora pela falta das soft skills ou essential skills. Então ele é mandado embora porque ele não é bom de relacionamento com os alunos. Ele é mandado embora porque ele não é bom de didática. Ele é mandado embora porque ele não é bom de trabalho em equipe. Ele não se relaciona bem com os outros professores, com a coordenação do curso. E para o advogado a mesma coisa. Você pode saber tudo tecnicamente de um assunto, mas se você não consegue, numa petição, convencer um juiz, gerar uma conexão emocional com ele para ele sentir a dor do seu cliente, ou até no primeiro momento você não consegue convencer o cliente a te contratar, a pagar os honorários que você está pedindo, não adianta. Você não consegue exercer o conhecimento técnico se você não tiver bons conhecimentos de essential skills, de habilidades de legal skills. E eu destacaria nas legal skills muito a habilidade de persuasão, de trabalho em equipe, de design da informação. Então, quando a gente pensa no Visual Law, é um design da informação, muito mais do que um design estético. Se a petição ficar bonita, ótimo, e é provável que fique. Mas não é essa a ideia. E quando a gente fala de Visual Law, tem que tomar muito cuidado, porque muita gente vai fazer o Visual Law, o storytelling, com base em senso estético subjetivo. Eu vou colocar essa cor porque eu acho ela bonitinha. Eu vou colocar um martelinho do juiz porque eu acho legal. Só que não é esse o caminho. Porque quando eu vou para senso estético subjetivo, eu posso desagradar o outro lado, que pode ter um senso diferente do meu. Agora, quando eu vou para ciência, se eu vou estudar lá na neurociência como que o cérebro funciona ao assimilar informação, se eu vou para psicologia cognitiva, aí eu não estou falando mais de gosto, eu estou falando da forma como o cérebro funciona. Então, quando nós falamos de legal skills, nós estamos falando de beber da fonte de outras ciências, de outras áreas, e fazê-las conversar com o direito por meio de algo que a gente chama de transdisciplinaridade, que é essa habilidade de criar soluções que vêm não de um único saber, mas de diálogos desse saber com outras áreas.
Enquanto você falava de habilidades comportamentais, Bruno, eu fiquei pensando numa questão que hoje eu acho que é uma dor coletiva, geral. É que a gente não se sente ouvido e a gente desaprendeu um pouco a ouvir, né? E aí, provavelmente, uma dessas habilidades que encabeça qualquer tratativa, eu acho que em qualquer profissão e não só no direito, é justamente a escuta ativa, né? Isso me remeteu àquela frase do Rubem Alves, que é: a gente gosta não é de quem fala bonito, é de quem escuta bonito. E a gente tem que reaprender a escutar o outro. Porque essa impaciência, essa intolerância generalizada que a gente vive, que é sim um produto desse excesso de estímulos, dessa infotoxicidade, ela está comprometendo o nosso resultado. A gente quer entregar muito, numa velocidade muito além do A gente quer virar um permitido, robô, né? a gente quer virar o robô e a gente não tem que competir com o robô, né? A gente vai retomar isso, a gente tem que extrair o que ele faz de melhor e agregar o que a gente faz de melhor. E o que a gente faz de melhor é justamente ter empatia, conseguir conectar com outros seres humanos. Então me remeteu muito a essa escuta ativa. É interessante isso, né? Infotoxicidade. Essa Thaís não é brincadeira. Não, isso é uma enciclopédia. Tive bom professor. Sensacional. Thaís, você me lembrou uma frase que eu gosto muito do Charles Chaplin, que ele diz o seguinte, que vós não sois máquinas, homens é que sois. Então a gente precisa ter em mente que com a chegada da tecnologia, a gente, de alguma sorte, precisa redescobrir o nosso papel profissional, não é, César? A gente precisa reentender qual é o nosso lugar profissional, porque não adianta tentar competir com a inteligência artificial. O melhor dos mundos é que a gente tenha nesses algoritmos, nessas máquinas, nos robôs, a gente tenha um parceiro estratégico para que faça o trabalho repetitivo. César, e você como uma pessoa que conhece, que viajou o mundo, que estudou, salvo engano, na Alemanha, estudou na Rússia. A gente está conversando aqui de empatia, a gente está conversando de escuta ativa, a gente está conversando de comunicação. Pela sua experiência, você percebe que essas eram características também que faziam a diferença para esses profissionais nesses lugares? O que a sua experiência nos conta sobre isso? Com certeza, eu acho que em todo lugar é a mesma coisa, né? Quer dizer, as pessoas precisam de se reinventar diante da inteligência artificial, né? Elas precisam de aprender a trazer a inteligência artificial para o seu lado como um parceiro proativo, né? E trabalhar junto, né? Trabalhar junto. E te perguntar uma coisa, César, nesse gancho também. Você iniciou sua carreira na advocacia. Na advocacia. Depois você foi trabalhar como assessor de desembargador. Sim. Foi muito para a carreira de gestão educacional, diretor, sim, coordenador. E agora volta quase que exclusivamente para a advocacia. Qual diferença você viu nessa mudança de cenário da advocacia lá de 30 anos atrás para a advocacia de agora? Assim, claro que durante todo esse período você também advogou, mas junto com a docência. Agora você volta a ter mais protagonismo da advocacia na sua vida. Sim. Qual diferença de cenários você encontrou? Eu acho que principalmente a tecnologia. A tecnologia mudou a advocacia, né? As pessoas hoje, elas pesquisam muito mais do que antigamente, por causa do Google, né? Antigamente, você, para fazer uma petição, você tinha que pesquisar em livros, ir para a biblioteca, era tudo muito mais difícil, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, você joga no Google, você tem jurisprudência, você tem artigos científicos, você tem tudo. Você tem respostas ali no Google. Então, isso mudou a advocacia. Mudou completa. Eu sinto isso. E mudou para melhor. Mudou para melhor. E que interessante, César, você dizer isso. Eu percebo muito que quando o cliente chega no escritório hoje, ele já vem para uma segunda opinião, porque a primeira ele já pegou no Google. Então também não nos adianta mais dar aquelas respostas batidas ou decoradas, porque isso aí ele não precisa da gente. Não. Exato. E com o chat GPT talvez isso aumente de complexidade ainda mais, trazendo para a fala da Thaís. O desafio hoje não é se tornar um robô, é o contrário, é encontrar a nossa humanidade que nos diferencia. Exato. E a Thaís comentou um ponto, César, no começo do programa, que me despertou uma curiosidade, porque é uma profissão que eu escuto falar a respeito,
mas que as pessoas ainda têm dúvidas sobre o que seria. E a Thaís, ela tem formação nisso. A Thaís tem formação em engenharia jurídica. O que é, Thaís, essa engenharia jurídica e como é que ela pode ajudar, não só nós enquanto advogados, mas o profissional do direito como um todo? Então, Bruno, a engenharia jurídica, grosso modo, né, falando aqui bem superficialmente, Sim. seria justamente a fusão desse conhecimento jurídico com o conhecimento de programação. Então, você, enquanto profissional do direito, você tem a noção do que é relevante ali ser atribuído como variável em determinado processo, por exemplo. E você vai transformar essas informações mais relevantes, filtrá-las, organizá-las através de uma arquitetura jurídica, transformá-las em código. E aí, o que vai surtir como efeito dessa conversão de linguagem humana em código? Justamente a possibilidade de você automatizar alguns documentos. E aí, a engenharia jurídica ela é muito interessante, tá? Abre um leque muito grande, mas ela não tem que ser utilizada, não deveria ser utilizada para qualquer tipo de ação, né? Então, a gente pode pensar em ações que são mais maquinais, por exemplo, procurações, contratos de prestação de serviço, e aí que realmente você pode usar um padrão e replicar através do uso do código. São os tais dos smart contracts. Os smart contracts, aí eu acho que a gente vai ter que entrar em outros programas para falar mais, mas em síntese, eles são contratos inteligentes, como o próprio nome indica, e que são feitos já em linguagem de computador. Na verdade, é um algoritmo sintetizando, né, com uma relação binária ali. E deixa eu te perguntar uma coisa, Thaís. Eu sou completamente leigo em programação nessa parte. Eu me considero um usuário razoável, eu entendo, mas essa parte de programação eu sou leigo. Nessa minha condição, eu consigo, por exemplo, fazer um curso de engenharia jurídica e aplicar esse conhecimento do curso no meu dia a dia, ou é algo muito distante para mim que sou advogado? Com certeza, Bruno, com certeza. Eu, quando fiz esse curso de engenharia jurídica, conhecimento nulo, né, de programação. Então, existem várias linguagens, como se fossem os idiomas mesmo, e as várias linguagens de programação, dentre essas, algumas voltadas ao direito. E você vai aprender do zero a lidar com essa linguagem, a fazer as árvores de decisão, e aí sim montar templates. É um curso que é plenamente factível para qualquer profissional, mostrando justamente que a gente tem muito a aprender e consegue aprender de outras áreas, né? Essa transdisciplinaridade. O que nos leva a uma outra habilidade, que eu me lembrei agora, que é o lifelong learning, que é o aprendizado contínuo ao longo da vida. Né? Porque, afinal de contas, a gente tem, se tudo correr bem, a gente vai viver mais, a gente vai trabalhar por mais tempo, então, naturalmente, a gente vai vivenciar outras mudanças. O que nos leva à necessidade de adquirir outras habilidades e outros conhecimentos. Por isso eu perguntei a Thaís se é plausível, se é razoável que nós, leigos em computação e programação, a gente estude engenharia jurídica. E a resposta é animadora, né? Animadora de um lado e desafiadora do outro. Né? Animadora porque, sim, é possível para nós, advogados, abrirmos um leque. Né? E desafiadora porque são muitas opções de habilidades para a gente aprender, né? São muitas situações, o que nos leva a uma conclusão para esse episódio. Outros programas a respeito especificamente de cada uma dessas habilidades que vão definir o profissional jurídico do futuro, a gente certamente vai trazer aqui para vocês em outros episódios, a gente vai aprofundar um pouco cada um desses temas, né? E penso que chegamos ao final desse episódio. Bruno Lever. Chegamos ao final desse episódio. Lembrando que em alguns episódios teremos convidados conosco também, convidados muito especiais, né, para aprofundar cada um desses temas. E faltando aí um minuto para terminar, vou pedir ao César que deixe aí um recadinho para o pessoal, César. Na advocacia, no mundo do direito. Lembrando que esse é um podcast não só para o público da advocacia, mas para o público em geral. Discutiremos vários temas que dizem respeito à vida das pessoas. Mas eu acho que o recado que eu poderia dar, né, tem muito a ver com isso que o Bruno Nóbrega acabou de falar, o lifelong learning. Né? É um constante aprendizado. A gente está sempre querendo buscar mais, aprender mais, e, enfim, se comprometer a entregar o melhor para os outros. Né? E quanto mais a gente cresce profissionalmente,
mais aumentam as dores. É a dor do crescimento. Com certeza. Aprender tira sangue, né? Tira. É muito doloroso. Não Dolorido, né? Aprender. Não tem crescimento profissional sem dor. Né, sem dor. É isso aí. Então, pessoal, ficamos aqui com mais um episódio, com o primeiro episódio, né? Na verdade, do Questão de Mérito. E esperamos vocês no próximo. Um abraço. Pessoal, obrigado pela companhia.